está sendo curado, você está provando milagres para fazer milagres. Dá para repetir essa frase? Fala: eu estou recebendo milagres, provando milagres para operar milagres. Vídeo começar, deixe seu like, confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Então muitos têm uma visão e encaram a situação e fica numa vida de derrotismo, são fracassados. Se nós olharmos, fitar os olhos no nosso problema só, e você vem aqui, ouve a palavra, você fita os olhos no seu problema, não fita em Deus, você não exerce a fé, não consegue enxergar que em cima daquela situação tem a coisa certa para você, que você vai alcançar, que Deus vai abençoar, que pela fé você vai conquistar, enxergar pela fé, aí você vai vencer. Agora, se você não fizer isso, nós estamos fadados, vamos estar fadados à derrota. E isso traz o quê? Desânimo. É o que o inimigo quer, que você desanime, não é? Muitas pessoas lutam para ficar firmes na fé, amém, mas é uma luta mesmo, eu também estou nessa luta, todos nós estamos, sim, igreja, não é? Faz sentido isso, porque você combater, acontecer as coisas, aquele tal negócio, quanto mais eu oro, mais a coisa engrossa, não é? Eu quero compartilhar uma palavra em paralelo, que você vai ver aqui, que às vezes tem as provações que Deus está nos colocando, que Ele vai provar a sua obediência, e obediência está englobado fé, você acreditar e obedecer, né? Lembra do crer? Está envolvido, você está de uma maneira entregue, dedicada, sabendo na pessoa que ela tem todo o poder, não tem mais para onde você ir mesmo. Então é você acreditar, aleluia, como você acredita que a sua empresa vai pagar mesmo o salário para você. E quando não paga, você fica, ixi, meu Deus, o que aconteceu? Não é? Quanto mais Deus, que sabe que Ele faz, as coisas, está escrito aqui a promessa. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Mas Tomé, Jesus mostrou isso para ele, falou: olha, vocês, né, você teve que ver para crer. Mas eu ainda digo, bem-aventurado, felizes são e bem-sucedidos serão aqueles que não viram, mas creram. O que o Senhor está dizendo com isso? Fala, olha, muda essa atitude, porque não é essa fé que Deus espera você ver para crer. É aquele tal ditado, né? A gente está numa conversa e fala, mas fulano, mas se ele mudar, se ele conseguir aquilo, eu quero ver para crer. Só vendo para crer. Então essa é a fé do visual, que você vê na carne. É aquela fé que você vê na carne mesmo, nos seus olhos carnais, na sua vida material, que você sabe que pela sua força também você pode conseguir. A fé que agrada a Deus é a fé do invisível, a fé daquilo que não existe, a fé daquilo que Deus pode mudar qualquer situação, por mais embaraçada que ela seja. Amém, igreja? O que você colocou aqui, né? O que nós colocamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui com essa campanha de fé? Nós estamos aqui exercitando, aprendendo para exercitar, aleluia, para sair diante da situação e declarar, em nome de Jesus eu tenho a vitória, amém? Que Deus espera, olha o que você está aprendendo hoje. A fé que agrada a Deus é aquela que você não vê aquilo acontecer. Aquela situação que está na sua família, aquela situação que está nas suas finanças, aquela situação, preste bem atenção, quando eu falo isso, é que eu gosto de explicar assim, bem, para entender as coisas, porque eu não sei você, mas eu questiono um pouco as coisas na palavra de Deus, porque eu sei que Deus faz, agora por que Ele não está fazendo comigo? Tem umas coisas que eu tenho aprendido a enxergar na minha vida, e aí que é o tratamento de Deus, que você vai vendo que você precisa mudar. Muitas vezes eu falo assim, eu creio. Eu não quero ser aquelas pessoas que se dizem que é cristão, mas não exercem a fé.
Ser cristão não é você pegar uma Bíblia e vir debaixo da igreja. Vir para os cultos. Ser cristão não é você estar aqui em todos os cultos. Ser cristão é muito mais que isso. Ser cristão é você viver pela fé mesmo, todo dia. Amém, igreja? Aleluia. Então, muitos ficam voltados a estas coisas de, tá tudo bem, aí glória a Deus. Mas quando não está, aí que é a verdadeira adoração, aí que Deus quer provar mesmo. Aí quando as coisas estão enroscadas, está difícil, que você está orando, que você está buscando, você sabe o que você está passando. Amém, igreja? Aleluia. É que eu falo, eu sei o que eu estou passando, porque Deus colocou e tem avisado. No meu caso aqui, eu tenho que ter a fé da paciência, do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Amém, igreja? É fácil? Não é, porque, tem dia que você quer, meu Deus, dá para acontecer logo? Não é? Então tem certas coisas que eu quero mostrar para vocês, que você determina para elas acontecer, que você declara. Tudo você vai fazer com a fé, que você repreende o demônio, que você tem fé, que você é filho de Deus e que sobre você tem autoridade e o poder do Senhor Jesus Cristo. Você não tem medo. Medo é falta de fé, é falta de convicção, não tem fé, não tomou posse, não foi liberto, não teve a fé para ser liberto. Então a gente precisa se encher de fé. Diga comigo, a fé vem pelo ouvir. Mas eu sempre vou frisar isso aqui nesta campanha e em qualquer outra pregação. Olha, o que você ouve na televisão, o que você ouve de errado, ou uma conversa que você está com alguém da família, com uma pessoa que não está firme na fé, que você está ouvindo, aquilo pode encher o seu coração de uma fé até para as coisas negativas, erradas. Não é, irmãos? Não é ruim? Às vezes assim, no meu trabalho, entra pessoas com umas bocas falando de tanta coisa. Outro dia a pessoa entrou falando de tanta coisa ruim, que ela desceu, eu estava senti mal. Eu comecei a ficar assim. Eu falei, meu Deus, em nome de Jesus. Por exemplo, a gente está muito na rua, no trânsito, aquele estresse, às vezes se você não prestar atenção, você entra naquele estresse. Quer chegar, às vezes você não está nem com pressa, mas quer entrar logo, quer passar na frente dos outros, e você fala, por que isso? Deu para entender? Como tudo vai te envolvendo. E a gente precisa saber a nossa identidade em Cristo Jesus, de uma nova criatura, de um filho de Deus que vive pela fé. Amém, igreja? Obedecer, buscar o Senhor, por isso que é uma luta enorme, mesmo para nós perseverarmos no caminho do Senhor. E esse Jesus até aqui ainda estava ensinando muitos discípulos. Jesus fez coisas tremendas para eles. Nos outros evangelhos aqui anteriores, fala que uma passagem lá em Mateus ou em Lucas, né? Falam que alguns dos discípulos, Jesus falou, sou eu. Eles misturaram a emoção, a alegria, mas a dúvida junto, porque não sei se é ou não é. E a prova da ressurreição, que Jesus ressuscitou em carne, foi quando ele falou, dá uma coisa para comer, o que vocês têm aí? Eles tinham um pouquinho de peixe, um pedaço de peixe e pão, deram e Jesus comeu. Porque um ser espiritual não precisa de alimento, sim ou não? Né? Então ele comeu. Aí para eles foram aceitando e ver que Jesus estava ali. No caso de Tomé, mesmo vendo isso, eu só acredito vendo isso. O Senhor já tinha falado, olha para mim, olha as marcas. Mas não, eu só preciso ver. Mostra-me e deixa eu tocar, senão não vou crer. Jesus deixou, mostrou. Mas ele falou, olha, você precisou fazer isso para crer. Mas é mesmo que Jesus falou, a fé que se espera, por tudo que eu fiz, por tudo que antes de eu descer nesta terra, que o Pai tem feito, que vocês estudam, tem contado de geração em geração os milagres, o mar que se abriu, todas as conquistas, as muralhas de Jericó, o dilúvio, não é? Grandes guerras vencidas, com tantos exércitos que se levantaram, a mão de Deus que se levantou e fez, e ainda mesmo assim não creem. Precisa ver. E eu fiz milagres nesta terra. Tomé viu até Lázaro ressuscitar. Tomé viu mãos mirradas crescerem, cegos enxergarem, surdos ouvirem, demônios expelidos por Jesus. Todas as enfermidades, a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, a fama correu, todo mundo sabia, todo mundo contava.
Mesmo assim, você entende a incredulidade? Você entende? Por que isso, hein, irmãos? Parece que a gente é movido, eu quero pensar com você, parece que a gente é movido por emoções de momento. Nós somos emocionais? Somos. Deus também é emocional. Mas você entende que, sabe o que eu entendo? E eu quero falar para você, que é uma briga, porque isso que fala que o pecado deformou a gente. Por que nós somos tão mais voltados a não acreditar, a tão mais, sabe, é aquele tal negócio, você sabe quando você fala assim, a pessoa, você fala assim, olha, vai lá que dá certo, ela vai lá, aí voltou, é igual Jesus falou assim, ó, vai, eu envio vocês em meu nome, expulsa demônio. Aí foram, falaram, sai, voltaram, não saíram. E aí falaram, olha, os teus discípulos foram e não expulsaram, vai o Senhor. Então mesmo que aquela velha história, ó, Ricardinho, vai lá que dá certo, faz isso, você vai, fala, mas não deu, você sabe que é assim, ó, não vai, aí eu vou, vai falar assim, não deu, você sabe que é assim mesmo, eu não consegui, você não vai conseguir. É mesmo que falar isso, aí você vai lá e consegue. E aí aqueles discípulos falam assim, olha mestre, nós por que não conseguimos? Entende? Aleluia. Você tem vida de oração. A igreja tem vida de oração. A igreja tem vida de jejum. Isso é, vou te falar uma coisa, sempre falo aqui, a gente quando põe campanhas aqui, é lógico, para estar em intercessão, para estar em jejum, oração, junto uma coisa. Mas e o seu particular com Deus? Que dia que você dá de jejum? Quantas vezes você faz jejum? Isso vai depender, irmãos, para que a sua fé e toda essa maturidade, entendimento na essência da palavra de Deus, com todas as coisas, se desenvolvam. Amém, igreja? Aleluia. Se não fazemos isso, só ficamos à mercê dos ministradores, à mercê das vistas. Olha, eu fui lá naquela igreja, que isso é uma propaganda boa. E eu fui lá, fui abençoado, que palavra abençoada. Fui lá, consegui isso lá naquela igreja, consegui. Às vezes os testemunhos nos lugares não vêm. Eu sei que tem todos os seus dizeres, mas Jesus está fazendo milagre, eu creio. Amém? A pergunta é, tá bom, e o que você está fazendo com o milagre? Você está servindo ao Senhor? Quais são os seus desafios? Você está ganhando vida para Jesus? Você tem desafio na igreja? Você serve ao Senhor? Deu para entender? Você busca a Deus? Porque quando se fala isso, quando a gente não tem fé e não busca a palavra de Deus, não tem uma vida de oração e jejum, as pessoas se ferem, se pesam, ou seja, o peso faz você ferir. Quando você não sabe carregar o peso, ele dá dores, ele dá enfermidade na coluna, você fica com a coluna torta, tem que fazer tratamento, dói, e às vezes fere as pessoas, e nesse sentido, ficam chateadas, magoadas, cobradas, pesadas. Não é assim, irmãos. Aleluia. Quando nós servimos ao Senhor, nós assumimos tudo pela fé. Amém? Eu estou com pastoreio nesta igreja, com o chamado que Deus me deu, mas eu tenho que ter fé e acreditar no que Ele me falou. Ele falou para mim que seria fácil? Não vai ser fácil. Ele falou para você que a caminhada é fácil? Alguém falou assim, ó, João, Maria, José, vem para cá, ó, vem para cá, tudo mar de rosa, acabou, você não peca mais, o que você pedir eu dou, você fizer de vingança para os outros eu faço também, não é? Quer muito dinheiro no banco, saúde para dar e vender, oxe, não, que eu saiba, isso aqui é no paraíso, onde não tem mais pecado, a gente nem precisa mais pedir nada disso, aleluia, aqui é com luta, aqui é carregar a cruz, amém, igreja? Isso para você entender a fé de obedecer a Deus, do evangelho, do novo nascimento em Cristo, daquilo que Deus espera. Mas é óbvio que eu e você estamos aqui para realizar os milagres de Deus, para testificar que Jesus vivo está na sua igreja. Amém, igreja? Aleluia. E a visão distorcida que só o pastor que está na igreja, o bispo, o apóstolo que está curando, você está sendo curado, você está provando milagres para fazer milagres. Olha que coisa bênção, que coisa maravilhosa, que bênção, não é? Aleluia. Dá para repetir essa frase? Fala, eu estou recebendo milagres, provando milagres para operar milagres.
Aleluia, no nome de Jesus. Amém? E isso é o nosso testemunho. Aleluia. Isso é o testemunho que salva vidas, que cura vidas. Aleluia. Isso é o testemunho que edifica vidas, que dá resposta diante de uma geração pecaminosa, diante das obras de Satanás, para abater as pessoas e falar: eu estava destruído, eu não tinha esperança, eu tinha uma maldição na minha vida, eu andei longe dos caminhos de Deus sem querer saber, mas o dia que eu encontrei, eu provei os milagres, deu certo. E o milagre não está só na fala, a fé não está só no papo, mas está na prática da nossa vida. Mesmo, eu tenho, na época do CD, eu tenho esse CD do Marquinhos Gomes. Eu ouvindo aí na minha playlist, falei: puxa vida, não ouvi na rádio, nem na playlist, porque já é muito antiga essa música. Essa letra cresceu, falou: olha, Deus, quando a gente propõe, pastora Cida, a fazer alguma coisa, Deus começa a mostrar tudo. Essa mensagem de hoje, eu vi uma devocional, eu falei: misericórdia, eu tinha uma outra coisa, eu falei: Deus, é isso aqui. Eu falei: o Senhor começou, até eu perguntei hoje, antes de vir para cá: é isso mesmo? O Senhor coloca isso aí. Semana passada, eu faço conforme você fala, e eu faço conforme eu fiz na filha de Jairo. Eu vou te seguir, porque Jesus olhou a fé daquele homem, e é o que o Senhor está dizendo: se você crer, você vai romper em fé. O Senhor está dizendo: é uma muralha? É alto? Eu não sei onde eu estava, que eu olhei assim, falei: olha, está vendo isso? É tão alto. Eu falei: meu Deus, isso simboliza mesmo que eu tenho que olhar para cima, eu tenho que olhar para os céus nunca será encoberto pelo tamanho dos meus problemas, e mesmo se acaso encobrir, o meu Deus está lá acima deles e me escuta. Se Ele me ouve, se Ele ouviu Jonas no mais do profundo, lá no mar, escutou Jonas se arrepender, então Ele pode me escutar. Aleluia. Que direi do Senhor? Se eu subir aos céus, ali está. Se eu estiver na terra, ali está. E se eu descer debaixo da terra, Ele também está lá. Você tem um planeta. Só vou pensar pequeno, tá? Um planeta. Ele está. Tem algum pilar nele? Alguém já viu alguma coisa? Algum pilar segurando o planeta Terra? Alguém viu algum pilar segurando, alguma estrutura segurando o Sol? Segurando a Lua? Segurando Júpiter, Saturno, Plutão? Tem alguma coisa segurando as estrelas? Elas estão com linhas ligadas a alguma corda? Sei lá, alguma corrente, algum cabo de aço? Não. Por esse visível, não. Mas elas têm um pilar que se chama o Criador de todo o universo. Oh, glória! E o Senhor está falando: se você entendeu a dimensão disso, você vai romper em fé. Porque eu estou sentindo o Senhor falar: eu quero exaltar o meu nome nessa igreja. Você está entendendo? Não é na vida do pastor aqui, peraí. É na vida, não é do pregador. O Senhor está falando, ele também vai, mas, porque ele também precisa. Mas Ele quer exaltar o nome na sua vida. Na sua vida. Na sua vida. Aleluia, igreja. Aleluia, igreja. Aleluia, igreja. Aleluia. Porque Ele ainda é o Deus que é sobre tudo. Ele é o Deus que pode fazer os montes se mover numa só palavra. Entrar na síndrome de Tomé. Precisa somente ver para crer. O Senhor está falando, a palavra está dizendo, Jesus está dizendo: creia, creia. Olha a sua situação. Olha aqui o que você pôs aqui, ó. Estamos pegando porque a gente... Toda a campanha aqui está aqui, ó. Aleluia. Creia. Aleluia, porque o Senhor vai mudar. Começa pelos olhos a exercitar a fé, você vai enxergar essa situação. Aleluia, mudada. Aleluia. O que a gente tem que tomar cuidado, preste bem atenção nessa história aqui.
aleluia, nessa passagem, em 2 Reis, que eu quero ler aqui, num moço que acompanhava Eliseu. Aleluia. Aqui a partir do verso 8, só para vocês entenderem, eu vou ler aqui, ó. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Eu vou ganhar um tempinho, irmãos, vou resumir a história porque eu li aqui, mas só vou ler um texto só aqui, tá? Se você quiser deixar na tela, é 2 Reis 6, versículo 16. 2 Reis 6, versículo 16. Houve uma guerra. Os sírios começou a atacar, Israel planejou. E esse rei, ele queria pegar esse exército de qualquer jeito. Só que Deus usava Eliseu e falava: não vai por aqui, não faz isso aqui, vai por lá. E aí o rei da Síria ficou indignado. Ele falou: tem alguém aqui que está nos entregando? Imagina, deve ter vasculhado, deve ter feito o que fez, deve até ter torturado, até um ponto que os oficiais dele chegaram e falaram assim: olha, rei, não tem mais ninguém, não tem ninguém aqui fazendo isso. Aí um falou: sabe o que é? Ficaram sabendo. Diga comigo: no povo de Deus tem profeta. Aleluia. Então o que aconteceu? Falaram o seguinte para ele: tem lá um homem chamado Eliseu e ele faz saber tudo o que o Senhor está planejando enquanto dorme, enquanto planeja, enquanto faz. Ele sabe fazer tudo. E esse rei ficou invocado. Ele falou: então vamos descobrir onde ele está, pega ele para a gente prender ele. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. O homem de Deus, ele é perseguido, viu? Faz milagre, é bonitinho, né? Mas ele é perseguido. Ele é bíblico. Você vê que todos que fizeram milagres, todos que pregaram a verdade e fizeram milagres, foram perseguidos, foram presos, torturados. Houve grande perseguição. Aleluia. Mas está de exemplo para mostrar uma coisa, que a fé que carrega a cruz que lhe foi dada até o fim por uma coroa a trocar, é crer nessa promessa. Você crê nisso, irmãos? Aleluia. Então esse rei ficou tão indignado que aí ele mandou o exército para ir para cima de Israel e pegar também Eliseu. E aí chegou um determinado dia que, ao anoitecer, o exército sírio se acampou todinho ao redor de Israel. E quando amanheceu, o moço de Eliseu, o servo dele, chegou e veio assustado e falou: meu Deus, está cheio de soldados sírios, estamos cercadíssimos, tão em grande número. Preste bem atenção no relato. Eu imagino que ele ficou desesperado quando ele viu, falou: nossa, de repente. E as coisas ficaram assim, mas veio no mundaréu. E aquele homem só conseguiu enxergar o tamanho do problema. Ele não conseguiu enxergar uma solução. Aí ele corre, vai até Eliseu. Eliseu vai lá ver, olhou, viu toda aquela situação que ele relatou e diz o seguinte, no versículo 16, ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia, irmãos. Aleluia. Por que Eliseu viu isso? Porque era um homem que foi discipulado por Elias. Quem era Elias? Um homem que foi provado na fé. E ele pediu a unção, ele foi discipulado. E ele fez conforme tudo que ele foi ensinado. E ele obedeceu também a Deus. Ele teve a unção por obediência. E ele provou milagres para operar milagres através do Senhor. Deus através dele, através do poder, de Deus.
É isso que Deus está fazendo com a gente. Você está entendendo? É isso que Deus espera. E aí ele fala, não temas. Ai, nossa, eu coloquei coisa aqui tão impossível, tão difícil de acontecer. Não olhe e não fale que está impossível. Você está vendo que está, vamos cair na real. E era mesmo difícil. Uma grande multidão, pegar de surpresa. A situação mostrou um enrosco danado e falou, é o fim. Vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir. Pode fazer essa campanhazinha aqui, ó, que não vai dar em nada. Mentira do diabo. Aqui que eu tenho que olhar e falar assim, não temas. Se Deus prometeu, eu vou vencer. Eu nunca volto a falar isso de novo. Minha casa, minha família, eu tinha gritado lá que a família tinha que morrer, tinha que cada um se separar, não falei morrer, mas cada um ir para o seu canto, porque não tinha jeito. Olha o que eu declarei. Ao ponto de eu só ver em rosto. Mas um dia, Deus tratou. Eu quebrantei meu coração. E eu aprendi. Fui ensinado. Para com isso. Você não tem fé nenhuma. Que Deus é esse que você serve. E eu vi que o erro era meu. Quando eu comecei, irmãos, a declarar, eu falei, minha casa pode estar assim afastada, sem entendimento. E eu comecei a levantar e profetizar nela, profetizar o que ia acontecer. Está dando para entender? E eu profetizo pela fé. Declarei que a minha família, falei, está falando isso? Porque minha mãe sempre falou assim, você vai ter uns catarrentozinhos aí para dar trabalho para você ver o que é bom. Eu falei, quando eu aprendi isso, sabe o que eu falei? Eu falei assim, ela está dizendo que eu vou ter uns filhos abençoados. Estão aqui, ó, graças a Deus. Eu vou ter luta. Você vai ver quando casar. Então estou vendo, realmente. Está uma benção. Estou vencendo. Porque eu comecei a rejeitar. Deu para entender, irmãos? O Mondaré, o exército, de repente ficou maior. E se eu só ficar olhando para isso e aceitando esse problema, me intimidando com as afrontas dos meus inimigos, das situações que se levantam contra mim, eu não vou vencer, nós vamos perecer, não vai dar certo. Aí você vive uma vida cristã, que isso não é cristianismo, fadada à derrota, ao fracasso. Você vai perecer. Mas se eu aí vivo uma vida cristã, vida cristã é vida de fé, de caminhar na contramão, é vida de doideira, é loucura mesmo. Aleluia. É vida de pisar para acontecer. Aleluia. Então Deus mudou a sorte da minha casa. Irmãos, foi vindo um por um. E aquela boca que amaldiçoava começou a me abençoar. Houve perdão. Houve tantos concertos. Que coisa linda. Eu falo que quando a salvação, por isso que você não pode, irmãos, preste bem atenção, odiar o próximo. Viu? Eu fiquei com raiva da minha casa esse dia. Tinha uma hora que eu falei, eu amava muito minha mãe, mas tinha uma hora que eu falei assim, meu Deus, não dá mais não. Eu queria sair de casa. Na época eu estava até na igreja, e o pastor lá, dos jovens, chegou para mim, e eu falei, na verdade eu estou querendo sair, para um problema que tinha dado. Eu falei, eu estou querendo sair de casa. Ele falou, se você sair é o fim. Você sabia que Deus quer um só? Ele começou a tratar comigo ali. Eu ouvi a voz, graças a Deus. Não odeia, irmãos. Você foi traído, não odeia quem traiu você. Você foi enganado, não odeia quem enganou você. Você foi roubado, não odeia. Alguém matou alguém da sua família, não odeia ele não. Eu sei que é difícil, é uma dor difícil. Não é fácil, nada é fácil.
Eu sei que aqui, ó, por instinto do pecado, né, por causa do nosso prova, quanto a gente precisa de Deus e de uma nova vida, a gente grita mais nesse lado, odeia, mata, rouba, faz justiça. Perdoa. Perdoa. Olha com os olhos espirituais. Olha. Aleluia. Nós matamos Jesus por causa do nosso pecado. E Ele nos perdoou. Aleluia. Oh, mas eu não estava lá. Sim, mas você nasceu. Quantas vezes falaram de Jesus e você não creu? Você não creu. Aleluia. Incredulidade. Mas Deus está aqui movendo o seu espírito nesta noite. Entende? Precisa haver confrontos mesmo. Porque é uma batalha. Esses dias peguei os intercessores e falei, vamos orar porque a batalha aqui é forte. E é forte mesmo, no mundo espiritual você não tem noção. É forte, irmão. Você está aqui, ó, está em batalha. Tem áreas espirituais, demônios querendo falar para você, não acredita, ficar puxando o teu ouvido, pegando aquilo que você não está acreditando e falando, não dá. Pegando as falas da pregação e debatendo. É uma luta. Mas fala comigo, sai em nome de Jesus. Toda palavra contrária, de desistência, de incredulidade. Fala, eu derrubo isso na minha vida em nome de Jesus. Então, sabe aquela pessoa que sabe o que quer mesmo? Volta a falar, pedis e pedis mal, porque pedis para o vosso próprio deleite. Você não sabe o que quer. A gente não sabe às vezes o que quer. Não conhece Deus, não conhece como Ele age, não sabe o mundo espiritual, não vai atrás buscar, estudar pelo poder da palavra o tanto. Olha, preste bem atenção novamente. Errais por não conhecer a minha palavra e nem o meu poder. Porque a palavra tem o poder de Deus, as Escrituras mostram o poder de Deus, aleluia, na nossa vida, aleluia. Oh glória, oh glória. Amém, igreja? Esse homem aqui não estava nessa dimensão, Eliseu estava, Cidinha. Ele olhou aquele exército, o moço se desesperou, correu atrás. Eliseu foi, olhou tudo também aquilo e falou, não temas. Você consegue imaginar isso? Irmãos, Eliseu era um homem como nós, viu? Como Elias também, como Moisés também. Tudo era carne igual a gente, sabia? A gente tem uma noção que eles chegaram assim, não temas. Pode ser que ele fez, não sei, a Bíblia não está falando se eles chegaram rindo ou não. Mas ele viu a gravidade do problema. Dava medo? Dá, ou se dá. Mas só que tem uma coisa que era maior. A certeza de Deus. Porque nessa hora você coloca que você está com o pé nesta terra, porque você está vendo que a coisa está difícil e vai te enroscar e vai pegar. Mas você sabe que ela não vai pegar, não vai te enroscar, porque você olha. É esse momento da luta. Deu para entender, irmãos? Você tem reações. E aí? Pá, bateu isso. Ai, a minha esposa me deixou. Ai, aconteceu isso. Fui mandado embora. Não era para eu ser mandado. Você fica, então você sente aquela hora o pé no chão, que você está na terra. Você está vendo o visual. Você está recebendo a má notícia. Você está vendo o problema acontecer. Mas você está vendo o poder de Deus. Chega aquele momento, é um confronto. E na hora que eu tomo a decisão, eu falo, glória a Deus. Aleluia. E aí, Eliseu falou isso. E olha que coisa linda. Vocês lembram de Marcos 11, 22, 23? Jesus falou isso. No versículo 17 falou assim, orou Eliseu e disse o Senhor, orou Eliseu e disse, ele falando, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Oh Deus maravilhoso. Quem anda com Deus, lembra Marcos 11, 22, 23? Se disseres, será e não duvidar, será assim. Olha, ele orou e pediu a Deus, cega. Olha, Deus não falou para ele, manda cegar. Não, cega. Mas que sabedoria para esse homem falar assim, cega, faz. Uma maturidade, Cidinho. É uma coisa impressionante. Obrigado por assistir.
Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.